E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O medo, ele é um estado emocional que atinge todo ser humano. Todos nós, em algum momento da vida, tivemos, temos e teremos medo de algo. Ninguém é tão corajoso que não tem medo de nada. E com certeza, você conhece alguém assim como eu. Você conhece alguém que é alto, forte, às vezes um homem musculoso, que passa aquela ideia de corajoso, de forte, mas que quando vai conversar e contar os seus medos, ele vai dizer, e às vezes aquilo causa até motivo de riso, porque às vezes um homão forte tem medo de barata, tem medo de rato, tem medo de coisas simples que às vezes uma criança não tem. Mas o fato é que o medo não se explica. O medo é um estado emocional a todo ser humano, que surge diante de uma situação real ou de algo que é imaginário. Mas todos nós temos medo. É uma sensação desagradável. É algo que quando a gente sente, a gente começa a perder a noção da realidade da vida. Porque o medo, ele nos traz uma sensação que mexe com todo o nosso corpo. O coração começa a acelerar, as pernas amolecem, tudo por causa do medo. E é claro que eu não me refiro apenas a esse medo natural de algum inseto, de algum bicho, de algum animal. Eu não me refiro apenas ao medo da trovoada, da chuva, do vento. Eu me refiro ao medo que a gente sente na vida, com as preocupações da vida, com os medos que nos fazem ficar pensativos se vamos conseguir vencer, se vamos conseguir ultrapassar as etapas que a vida nos faz ficar preocupado. Mas o medo nos faz associar algo da realidade a algo que não é real. Note que os discípulos de Jesus, eles vinham caminhando com Jesus e participando da história. Esses discípulos que agora estão no barco com medo, eles caminhavam com Jesus e viam milagres. Eles estavam com Jesus em outras situações, no barco, com ondas, com vento contrário, mas eles apenas corriam para Jesus e diziam: mestre, não te importa que estamos perecendo? O vento está forte, as ondas estão altas. E aí Jesus levantava do barco e dizia: mar, te aquieta, vento te acalma, e tudo ficava bonança. Esses mesmos discípulos que caminhavam com Jesus, que viam milagres, que participavam de milagres, agora estão no barco sozinho durante a madrugada, as ondas açoitando o barco, o vento soprando contra eles, mas eles estão sem Jesus no barco, e aquilo começa a causar medo aos discípulos. E eu disse que o medo nos faz pegar algo que é real e transformar em algo que não é real. A situação deles era essa, num barco no meio do mar com ondas e vento.
Mas eles vinham de alguns dias com a notícia triste e trágica da morte de João Batista. A Bíblia relata alguns versículos antes que João Batista tinha sido decapitado, e aquilo tinha deixado eles tristes, preocupados e com medo, porque João Batista foi decapitado por anunciar uma mensagem de salvação, e eles mesmos andavam com Cristo, que Cristo era a mensagem de salvação e continua sendo até nos dias de hoje. Então eles estavam com medo de também ser decapitados, eles estavam com medo também de ser presos, mas além de tudo, eles viviam uma incógnita, porque João Batista foi um grande profeta de Deus, e havia o pensamento e o entendimento de que aquele grande profeta de Deus ressuscitaria e reapareceria para o povo, para continuar pregando a sua mensagem. E aí eles começam a associar todas as coisas e começam a valorizar o medo do barco, o medo das ondas, o medo do vento, o medo da falta de Jesus naquele momento, o medo de João Batista decapitado, o medo de João Batista agora morto, mas que tinha notícia que ele reapareceria, e tudo isso eles começam a valorizar o medo. E de repente Jesus aparece caminhando sobre o mar. De repente, de madrugada, aparece Jesus andando sobre as águas. Os discípulos já estavam tomados pelo medo, e quando eles veem Jesus andando sobre as águas, o medo já tinha feito a realidade da vida ser tomada pelo irreal que o medo faz acontecer. E quando eles olham para Jesus, a Bíblia está dizendo que eles gritam de medo e dizem: é um fantasma. Talvez eles pensaram que era o fantasma de João Batista que tinha morrido dias antes. Talvez eles pensaram que era uma aparição, porque a função psicológica do medo no ser humano é preparar-nos para um embate, para uma luta, para algo de sobrevivência. Mas quando o medo é tão grande que ele toma conta, o medo nos faz sair da realidade. E quantas vezes você tem olhado para os medos da tua história, e isso tem tirado o teu chão, isso tem tirado as tuas noites de sono, as tuas noites de descanso. O medo tem feito você sair da tua vida real e tem feito você andar ansioso com algo que é irreal. Você tem medo que as coisas não vão dar certo. Você tem medo que não vai conseguir alcançar o sucesso desejado. Você tem medo de acordar e ter a notícia de que o teu esposo morreu, que a tua esposa morreu, que os teus filhos morreram. Você tem medo de tudo, e isso começa a se tornar irreal na tua história, porque o medo tem dominado os teus sentimentos. Mas Jesus te traz a essa mensagem para encontrar o teu coração cheio de medo e dizer para você: esvazie-se do medo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou tudo o que você precisa, Jesus está dizendo. Mas o medo faz nós ocupar a mente. O medo nos faz perder toda a esperança. Tudo que os discípulos queriam naquele momento era ter a presença de Jesus. Tudo que eles esperavam naquele momento de medo era ter Jesus com eles, porque eles sabiam: se Jesus estivesse conosco, Ele acalmaria o mar, Ele faria o vento cessar e o nosso medo iria embora.
Toda a esperança que eles tinham naquele momento é ter Jesus perto deles. Mas quando Jesus se apresenta, quando Jesus está se aproximando deles, o medo deles tinha feito eles perder a noção da realidade. O que eles mais aguardavam era Jesus. E quando Jesus chega, eles estão com os olhos fechados para a realidade, porque o medo nos faz perder o foco da vida. Sabe quando você acorda depois de um terrível sonho, de um pesadelo, de estar correndo de alguém? Eu acredito que isso já aconteceu com todos. É terrível você estar correndo de alguém no sonho e as tuas pernas nunca são suficientes para correr. Aquela pessoa, aquele inimigo, aquele ladrão, independente como seja o sonho, sempre corre mais do que você. A velocidade dele sempre é maior do que a tua. E a gente acorda do sonho ofegante, encharcado em suor, o coração batendo a milhão, porque o medo do sonho faz aquilo se transformar em algo real, mas aquilo é irreal. E você acorda assustado, acende a lâmpada, procura ao redor, vê se não tem ninguém por ali, sai na janela da casa para ver se está tudo bem ao redor, porque o medo nos faz perder o senso da realidade. Aí eu começo a olhar para aquilo que eu preciso alcançar na vida e fico pensando, eu não vou conseguir, porque tem gente melhor do que eu, tem pessoas mais preparadas do que eu, tem pessoas que são mais beneficiadas do que eu. Eu estou em uma situação que estou descendo degraus, estou descendo o morro da vida. Não estou em ascensão, eu estou no lado oposto, caminhando para o lado contrário que eu gostaria. E isso vai acarretando medo. E aí você pega uma dor de cabeça e já começa a pensar, será que eu não estou com câncer na cabeça? E aí você sente uma dor no pulmão e já começa a pensar, será que eu não estou com câncer no pulmão? E aí você sente um desconforto na visão e começa a pensar, será que eu não estou ficando cego? E o medo vai deteriorando a sua fé. E o que me traz para pregar essa mensagem a você, o que me traz força para ministrar ao teu coração, é que o medo não pode acabar com a tua fé. A fé não pode ser vencida pelo medo. A fé não pode ser vencida por aquilo que é irreal, porque Jesus Cristo, Ele olha para os discípulos e diz, por que ainda não tendes fé? Jesus chama a atenção dos discípulos para que a nossa atenção seja chamada, vença o medo e fortaleça a tua fé, porque Jesus Cristo está se aproximando da tua embarcação. O medo nos torna fraco para a realidade. O medo nos torna incapaz para vencer o próprio medo. Sabe o que é mais difícil de vencer? Quando a gente tem medo de alguma coisa. A exemplo, pessoas que têm medo de coisas simples. E eu vou citar aqui novamente aqueles animaizinhos. A barata, tadinha da barata. Coloca medo em tanta gente. O rato, tadinho do rato. Tadinho, mas deixa eles lá longe, né? Coloca medo em tanta gente. Mas o que é mais difícil daquilo tudo não é vencer, estar perto do próprio animalzinho, é vencer o medo interior. O medo, ele
faz a pessoa que tem medo de barata olhar para uma folha seca de árvore no chão e sair correndo da folha seca pensando que é uma barata. O medo nos cega de uma maneira tão grande que a gente se desespera diante do nada. Esse problema que está te causando medo é nada. Essa preocupação que está fazendo você correr para o lado contrário é nada. Esse anseio do teu coração em encontrar algo que você não está encontrando, e isso está te deixando com medo, isso é nada, porque Deus é o Todo-Poderoso, e a palavra dele é muito certa e real quando diz: haveria porventura algo impossível que ele não possa fazer? Vença o teu medo e entregue os teus problemas aos pés da cruz, porque Jesus te encontra neste momento, Jesus te encontra nesta mensagem, Jesus te encontra no teu caminho, Jesus te encontra neste local, para dizer aquilo que ele disse para os discípulos, quando os discípulos olham para ele, gritam de medo, pensam que é um fantasma. Jesus olha para eles e diz: ei, tende bom ânimo, porque sou eu. Tende alegria, porque sou eu que estou aqui. Se alegrem, discípulos, porque aqui é Jesus que está presente. Eu vou retomar o curso da embarcação, eu vou fazer o vento cessar, eu vou fazer o mal se acalmar. Não tenham medo, porque sou eu que estou com vocês. Fica de pé que eu quero orar contigo. O medo não pode ser maior do que a tua fé em acreditar que Jesus está contigo. Mesmo que é difícil. Não estou dizendo aqui que o medo é fácil de ser vencido, é difícil. Mas Jesus está dizendo para você: não tenha medo. Não fique imaginando coisas que estão acontecendo na tua história, pensando que isso é para a tua destruição. Jesus está dizendo para você: fica tranquilo, sou eu que estou aqui movimentando as situações ao teu favor. Esse movimento que parece contrário na tua história, sou eu que estou acalmando o vento, sou eu que estou retomando o controle da tua vida. Jesus está dizendo: tranquiliza o teu coração e não deixa o medo dominar a tua fé. Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, que por muitas vezes são tomados pelo medo, por muitas vezes o olhar humano é contraditório às situações. As situações parecem nos afrontar, as situações parecem que vão piorar ainda mais o cenário que estamos vivendo. Os discípulos estavam no meio do mar, as ondas estavam açoitando a embarcação, o vento era contrário à direção que eles desejavam ir, e como se não bastasse isso, Jesus aparece caminhando sobre as águas, mas ao olhar dos discípulos isso parecia um fantasma, isso parecia algo que pioraria ainda mais a situação deles, porque o medo nos fecha o olhar para a realidade. Mas a minha oração é que os olhos espirituais da tua igreja, do teu povo, do teu filho, da tua filha, que esses olhos espirituais sejam abertos agora, e que eles possam ver que o Senhor é que está perto deles, que eles possam ver que é Jesus Cristo que está se aproximando, que é Jesus Cristo que está chegando para trazer a calmaria, trazer a tranquilidade, trazer a condição para navegar em segurança. E as tuas palavras ao nosso coração é: tem
Tende bom ânimo, porque sou eu que estou convosco. Ó Jesus, esteja conosco tirando todo medo, esteja conosco tirando toda preocupação. Deus, conduza-nos em segurança, porque nós temos a nossa fé firmada em Ti, e nisto iremos prevalecer, porque Tu és a nossa força. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida do Teu povo, para a glória de Deus. Amém.